Meus amados irmãos, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus entra e Ele nos enche com o Espírito Santo. Na verdade, Ele veio até a Terra para nos religar novamente ao objetivo que Deus tivera no início. Então, você foi criado para reproduzir a imagem de Deus. Fundamentalmente, duas coisas definem o propósito da tua criação. Você foi criado para reproduzir a imagem de Deus. Isto quer dizer que Deus nos criou para sermos influenciados por Ele. Quero lhe dizer que se você entrou aqui nesse lugar, você está condenado a chegar até o teu destino. Destino do teu milagre. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é: pare de viver no medo. Pare de viver no medo. Posso ouvir um glória a Deus? Meus amados irmãos, no livro de 2 Timóteo, capítulo número 1, do versículo número 1 até o 7, precisamente do versículo número 7, nós vemos Paulo a dizer assim para Timóteo, que era seu filho: Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de ousadia. Portanto, Deus não nos chamou para nós vivemos dentro de uma zona de medo. Você vai sair dessa zona hoje, zona que te paralisa, que te impede de alcançar o teu destino. Você está preparado para isso? Aleluia! Portanto, isto quer dizer que Deus nos chama a sermos uma pessoa de coragem. E uma pessoa de coragem é uma pessoa que equivale a um exército. Uma pessoa com coragem, ela é equivalente a um exército. E naturalmente que quando nós pensamos em pessoa com coragem, imaginamos uma pessoa tomando atitudes sem levar em consideração alguns riscos. Seja defendendo uma determinada opinião controversa, impopular, uma pessoa que é enfática na defesa daquilo que ela acredita, ainda que a maioria esteja com uma opinião diferente. Nós comumente chamamos esta pessoa de corajosa. Alguém que, às vezes, inclusive, arrisca a sua própria vida em prol daquilo que ela acredita, em prol daqueles que são os valores que ela, de facto, defende. Mas, embora que ações como essa possam demonstrar coragem e possam nos demonstrar uma pessoa desmedida, ou seja, que age sem medo, uma pessoa que age sem temor, coragem não significa ausência de medo. Coragem não significa que você não terá um pouco de medo ou muito medo, mas tem a ver com a forma como você lida com o medo que está à tua volta, com o ambiente que está à tua volta. Sabe que a Bíblia nos diz que o inimigo ele anda ao redor, bramando como leão, à espera de quem ele pode tragar. Presta atenção que se ele está à espera de quem ele pode tragar, isto quer dizer que existem pessoas que ele não consegue tragar, mas que ele quer tragar. Não pode é incapacidade, é falta de poder para cumprir com o seu objetivo. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele quer tragar. E então ele ruge como leão e ele espera a reação daquelas que são as suas presas. Mas quando ele vê que, ao invés de você fugir, mas você permanece na posição onde você se encontrava, então você deixa de ser presa. Você não tem como ser classificada como uma presa de Satanás, porque quando ele ruge, em vez de você fugir, você ataca com tudo que há em ti. E é por isso que ele tenta agarrar-te como uma presa para te poder destruir, mas ele não te consegue destruir. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para alguém que a coragem de Deus vai ser dominante em você, e ainda que as circunstâncias à tua volta se pareçam como um leão rugindo para tentar entrar na tua vida, você vai reagir com coragem e com ousadia. Por isso é que quando nós recebemos Jesus, meus amados irmãos, e recebemos o Espírito Santo em consequência de recebermos Jesus, Deus nos dá um espírito de ousadia. Não um espírito de medo, mas um espírito de ousadia.
Portanto, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, a ousadia de Deus também te toma. Você, por exemplo, vê Pedro. Eu gosto de sempre dar o exemplo de Pedro. Em determinada altura, estava Jesus foi levado dentro do templo e estava a ser condenado pelos homens. E Pedro estava na parte de fora do templo. Quando as pessoas foram ter com Pedro e disseram: tu és discípulo de Jesus. Vemos que Pedro estava dentro de uma zona de medo e ele disse: não, eu não sou discípulo de Jesus. Durante 3 vezes Pedro negou, sendo que na terceira vez encontraram as evidências no seu falar que ele realmente era discípulo de Jesus. Este mesmo Pedro, naquela altura, ele não tivera recebido o Espírito Santo. Então nós temos 2 tipos de Pedro. Nós temos o Pedro sem ser cheio do Espírito Santo e temos o outro Pedro que foi cheio do Espírito Santo. O Pedro que não foi cheio do Espírito Santo, ele tinha medo das pessoas. Ele tinha medo daquilo que pensavam a seu respeito. Tem pessoas assim à nossa volta. Elas paralisam o que Deus lhes chamou para ser porque estão na zona de medo. Deus lhe deu um chamado para serem usadas e ousadas naquele chamado, mas essas pessoas ficam paralisadas por causa do medo. Mas depois a Bíblia nos mostra que no livro de Atos, Pedro teve um encontro com o Espírito Santo que desceu sobre ele e lhe encheu de tal maneira que ele deixou de ser o Pedro na zona de medo e entrou para uma nova dimensão, aonde a partir de agora tornou-se perigoso para as pessoas que ele tinha medo delas. Primeiramente ele tinha medo delas, mas depois de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas é que começaram a ter medo daquele Pedro que anteriormente tivera medo. Isto significa que quando o Espírito Santo te enche, ele te enche de ousadia, ele te enche de virtude, ele te enche de coragem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus entra e Ele nos enche com o Espírito Santo. Ele entra na nossa vida e nos enche com o Espírito Santo. E nós precisamos entender qual é o propósito central de Jesus ter vindo até a Terra. Na verdade, Ele veio até a Terra para nos religar novamente à imagem de Deus, para nos religar novamente ao objetivo que Deus tivera no início. Se você for a ver no livro de Gênesis, você verá Deus a reunir uma corte celestial e a dizer assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Portanto, tínhamos uma corte celestial, por isso é que você vê o verbo fazer conjugado no plural. Não era uma pessoa que estava ali, eram várias. Era o Pai, Filho e Espírito Santo que disseram assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então, você foi criado para reproduzir a imagem de Deus. Fundamentalmente, 2 coisas definem o propósito da tua criação. Você foi criado para reproduzir a imagem de Deus, pois nós fomos criados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Isto quer dizer que Deus nos criou para sermos influenciados por Ele. É como se Deus estivesse a pegar num telemóvel e tirasse assim uma selfie. Dentro daquela selfie, quando você olha, por exemplo, para uma selfie, você está a ver a tua imagem, mas não é você. Você é uma alma, tens um espírito e tens um corpo também terreno. Portanto, você é tridimensional, espírito, alma e corpo. E a imagem que você vê, ela não é você, ela é é o teu reflexo, é o reflexo daquilo que você é no teu exterior. Então, quando de facto Cristo entra na tua vida, Ele vai pegar na imagem que estava danificada do pecado e vai restaurar a imagem que estava danificada do pecado. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito para que a imagem de Deus em você fosse novamente restaurada. Portanto, o propósito inicial, presta atenção por favor, da sua criação é, primeiro, reproduzir a imagem de Deus e, segundo, dominar. Você foi feito para ser a imagem de Deus e você foi feito para dominar.
Quem está a entender isso, diga amém. Diga, eu fui feito para refletir a glória de Deus. Para refletir a imagem de Deus. Por isso é que no livro de 2 de Coríntios, capítulo número 3, versículo número 8, nós lemos: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que pelo Espírito Santo, como pelo Espírito Santo. Isso significa dizer que é a pessoa do Espírito Santo quem vai pegar e vai trabalhar para te transformar de glória em glória. E nós precisamos entender como é que isto acontece no meio das circunstâncias e no meio do nosso dia a dia. Como é que o Espírito Santo vai te transformar de glória em glória. Posso ouvir um amém? Portanto, é o Espírito Santo que realiza essa transformação dentro de nós, moldando-nos para voltarmos à imagem do propósito inicial. Isto quer dizer que quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais reprodução da glória Ele vai fazer através de você. Quanto mais você se enche da presença de Deus, mais glória vai ser feita através da tua vida. E hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar porque Ele está disposto a fazer proezas através das tuas mãos, através das tuas circunstâncias e através de tudo que você estiver a viver. Por favor, entenda isso, que é o Espírito Santo quem faz esse trabalho. E a Bíblia também nos diz que ninguém pode conhecer quem Jesus é na dimensão do seu senhorio se não lhe for revelado pelo Espírito Santo. Quer dizer que é o Espírito Santo em nós quem revela quem Jesus é. Se revela, quer dizer que você não conhece aquele nível de Jesus e Ele vai te mostrar alguma coisa que você não conhece. Eu não posso lhe revelar uma coisa que você já conhece. Há muita gente que conhece Jesus, mas não na profunda dimensão da glória. Há sempre muito mais de Jesus para você poder experimentar. Há sempre muito mais de Jesus para você poder conhecer. Tem coisas que aconteceram no seu passado que te levaram a um nível de conhecimento a respeito de Jesus, mas ainda existe muito mais para você poder conhecer a respeito da pessoa de Jesus. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Então o Espírito Santo é quem te vai revelar Jesus no meio do caos. Deus usa a tua situação caótica para extrair conhecimento a respeito de Jesus. Tem coisas que você sabe relativamente a Deus que já não é revelação mais. Se no passado Deus te revelou que Ele cura, para você já não é novidade que Deus pode curar. Mas Deus permite com que outras situações batam na porta da tua vida para que o Espírito Santo pegue nessa situação e por intermédio dessa situação Ele te mostre coisas a respeito de Deus que você não conhece. Quando Deus te revela coisas através do Espírito Santo, Ele muda a tua dimensão e Ele tira-te de uma dimensão de glória e eleva-te para uma nova dimensão de glória. Isto quer dizer que a tua situação caótica, ela é tipo um trampolim, aonde a glória de Deus te faz alcançar um outro nível, aonde o Espírito Santo te faz alcançar um outro nível. E Deus me mandou te dizer que você foi trazido hoje aqui nesse lugar para poderes experimentar um novo nível de glória. Talvez você que passou por uma situação em que o Espírito Santo te mostrou quem é Jeová Jiré, e você hoje pode dizer: o Senhor é aquele que é o meu provedor, o Senhor proverá. Mas falta-te uma outra experiência para que você conheça quem é Jeová Rafá. E quando você conhece quem é Jeová Rafá por intermédio de uma situação, então dentro dessa situação você poderá dizer que Deus é a minha cura. Então até este nível a tua situação manifestou características, revelação, que você não tinha relativamente ao Senhor. Então Deus usa a tua situação para te
te dar revelação. Deus usa o teu problema para te dar revelação. E chegará um outro nível que você vai conhecer quem é Jeová Nissi. E você vai dizer, o Senhor é a minha bandeira. Mas chegará a um outro nível que você vai conhecer Jeová Shalom. E você vai dizer, o Senhor é a minha paz. Mas chegará a um outro nível que você vai conhecer Jeová Tixdeno. Que você vai dizer, o Senhor é a minha justiça. Entretanto, chegará num outro nível em que uma situação baterá na tua porta para ela te apresentar por intermédio do Espírito Santo quem é Jeová Sabaoth. Que você não conhece quem é Jeová Sabaoth, mas a tua situação vai te mostrar quem é Jeová Sabaoth e você vai dizer, o Senhor é o meu Senhor dos exércitos. Então, quando você já sabe quem é Jeová Sabaoth, você já sabe quem é Jeová Tsidkenu, você já sabe quem é Jeová Shalom, você já sabe quem é Jeová Nissi, você já sabe quem é Jeová Rafá, você já sabe quem é Jeová Jiré, Deus vai te mostrar Jeová Roi, e Ele vai te mostrar o Senhor que é o teu pastor, e você poderá dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Então o Senhor te tirou de vários níveis de glória e depois Ele vai te mostrar mais um nível de glória que você não conhece. Ele vai te mostrar quem é El Shaddai, quem é Elohim, quem é Rolá, quem é Adonai, que significa o Senhor que está no controle da tua vida, ainda que a tua vida pareça descontrolada. E você vai chegar no nível que vai ter tanto conhecimento a respeito do Senhor que vais olhar para a cara do teu inimigo e vais dizer, eu conheço quem é o meu Deus, e o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque eu passei por uma situação que Ele revelou a sua essência. Oh, a tua situação vai te levar para a revelação.